pergunta, alguma coisa que você quiser falar, Certo, eu falo só assim, mandar. bom, nós já estamos online. No final eu vou abrir o chat ali e a gente vê, caso tiver alguma pergunta, o pessoal tiver aguentado até o final e essa batina. Bom, boa noite a todos os espectadores que estão acompanhando aí, seja do canal Portal Geografia, do Geografando, ou seja de algum grupo aí do WhatsApp de Geografia aí, ou de Geopolítica. Bom, nós estamos aqui com o professor Leonardo dos Reis Mendonça. Vou deixar ele se apresentar. Então, Renan, professor Renan, acho que a gente pode chamar de Leonardo e Renan, que não tem problema também. Bom, a gente acabou mantendo aí uma conversa e achamos que seria muito interessante trazer alguns assuntos relacionados aí geopolíticas, questões contemporâneas. E como eu venho trabalhando com o Afeganistão, então juntamos o útil com o agradável, né? Então, meu nome é Leonardo, eu sou professor de geografia, também sou estudante de filosofia. É, Durante muito tempo pesquisei na área de geografia, na USP, lá na Universidade de São Paulo. Me dediquei mais ao estudo do Afeganistão, mas pesquisei também questões relacionadas a comércio internacional. E hoje eu trabalho também pesquisando na área de filosofia. E hoje eu pesquiso mais as psicopatologias. Lá na filosofia eu trabalho com psicanálise, trabalho com o pensamento freudiano e com a paranoia, né? Com as doenças relacionadas à paranoia. Então, assim, a gente vai para várias áreas diferentes, né? Sim. E, claro, né, já fazendo aí minha propaganda, minha publicidade, já tenho 2 livros publicados. Meu primeiro foi esse daqui, A Nova Geopolítica, o Afeganistão na Ordem Mundial e Regional, um estudo que eu fiz de 1979 até 2021. Então, pegando desde a invasão soviética até agora com a saída dos Estados Unidos. E o meu segundo livro foi esse daqui, Ensaios para uma Geopolítica Crítica, que é mais um livro de teoria geopolítica, de um ponto de vista mais crítico, né? Então, tenho esses 2 livros aí publicados e venho pesquisando esses temas há um tempinho, que eu acho que são muito relevantes para a gente hoje. Acho que é isso. Certo, e você trabalha com ensino fundamental e médio, seria isso? Eu trabalho tanto fazendo pesquisa na universidade, nessa área que eu comentei, quanto com ensino fundamental e médio. Eu trabalho no Objetivo São Caetano do Sul, aqui em São Paulo. Certo, bacana. Bom, então hoje como o nosso tema principal aí é a geopolítica do Afeganistão, né? Que é o objeto de estudo do seu primeiro livro, né? Que você lançou. Isso. Bom, nós vamos começar aí um pouquinho, falando um pouquinho de alguns temas da temática que a gente pegou especificamente aí do capítulo 9, né? Que é um jargão muito utilizado, né? Eu vi que você usou até a palavra, né? Para se referir a isso, né? Com o Afeganistão como um cemitério de impérios, né? Eu escuto isso muito também aí nos vídeos do professor Roque, né? Que ele fala bastante disso, né? Mas, bom, então a gente tem alguns temas aí que você trabalhou muito aí no capítulo 9, né? Como a fragilidade na coesão do poder na capital Cabul, né? De ter uma coesão do território como um todo, né? Da descentralização de poder, né? Do território. Povos que não se reconhecem como afegãos ou como o próprio sufixo ali, né, o estão, né? Ele diz o lugar de morada, né? Mas como você vai ter um lugar de morada se dos afegãos, se eles, né, naquele espectro, naqueles vários grupos étnicos, eles não se reconhecem, às vezes reconhecem outro lar, né? Também é interessante isso que você citou lá de Alexandre, né? Fala também que ele foi difícil também para ele exercer domínio na região ali, né? Ele vai casar com uma princesa, imagina ali que seja ali, nos territórios arredores, né? A interferência, depois a gente vai poder escolher alguns desses aí para falar um pouquinho. A interferência dos mujahidins, né? Apoiado pelos Estados Unidos, né? E o equilíbrio Estado, tribo e religião, também muito interessante. Eu escuto isso muito também no professor Rene, ele fala dessa questão, né? E do impasse da geomorfologia na região, a guerra de guerrilhas, que
traz aquela questão de ar de determinismo, seria isso, né? Mais da questão ali determinista, né? Bom, eu acho que tem muito tema aí pra gente já começar falando aí eu vou deixar você escolher aí qual você sente mais tesão e mais vontade de falar, de trabalhar. Se não todos, né? Todos são ótimos temas, né? O livro ele é muito grande, foi até um exagero da minha parte, ficou com 450 páginas, eu explorei muita coisa, e inclusive elementos que não são especificamente do Afeganistão, né? Eu tentei colocar o Afeganistão no meio dessa geopolítica internacional. Então é também um livro que fala muito sobre geopolítica dos Estados Unidos e como a União Soviética também participou desse jogo geopolítico. Mas é interessante começar então por essa questão do cemitério de impérios, né? Que é um termo muito recorrente, um jargão que a gente utiliza muito para pensar o Afeganistão, justamente pelo fato de que é um território um pouco ingovernável, né? Mas talvez seja até mais interessante dizer que o Afeganistão moderno que a gente conhece hoje, ele é, como todos os países são, né? Mas o Afeganistão, mais do que os outros, né? Ele não teve uma formação nacional, vamos dizer assim, natural. Ele foi se formando a partir do choque entre as potências da região. Então, o território que hoje a gente conhece como Afeganistão, na verdade, essas fronteiras, elas se formaram, na verdade, de uma série de impasses e conflitos, né? Mais do que por uma formação que vai surgindo naturalmente, como um grupo étnico que se encontra a partir de um território, que decide entender aquele território como um local de morada. Por isso mesmo também, essa questão da ingovernabilidade que a gente conversou, né? Como é uma formação muito artificial, o Afeganistão moderno, contemporâneo, ele não foi formado a partir de um projeto de país. Não houve um projeto da nação afegã. E justamente por isso, você tem uma ingovernabilidade muito grande de grupos que, forçados a se reconhecerem dentro do interior de um território artificial, não concordam, na maioria das vezes, sobre como gerir esse território, sobre como se organizar naquele território. Então, começamos por aí, né? O Afeganistão contemporâneo e moderno, na verdade, é uma formação. Todos os países têm algum tipo de artificialidade, mas o Afeganistão mais do que os outros. E, principalmente, ele foi formado pelos choques entre União Soviética, ou o antigo Império Russo, e o Império Britânico. Então, ele ficou no meio dessa briga, né? Que a gente já viu lá no Eric Hobsbawm, né? Ele chama do Big Game, né? O grande jogo. Essa disputa que existia entre os russos, na Ásia Setentrional, que queriam se mover até o Índico, né? A intenção do Império Russo era conseguir chegar no Oceano Índico. E os britânicos, né, queriam proteger a joia da coroa britânica, que era a Índia. E fica nesse impasse, né? Os russos indo em direção ao Índico, os britânicos tentando segurar os russos, e o Afeganistão vira essa espécie de território, que na verdade é um espaço, um território que a gente poderia considerar como um território tampão, um estado tampão. Né? Ele funciona como um tampão que segura essas tensões, né, entre Rússia de um lado e Império Britânico do outro, durante a maior parte do tempo. E é também um estado ponte, porque é uma zona de passagem. Se a gente pegar mesmo a geomorfologia da região, a gente vê, por exemplo, a leste do Afeganistão, inclusive um dos braços do Himalaia, o Hindu Kush, né, ele passa no território afegão. E justamente esse braço que faz parte da Cordilheira do Himalaia, ele é muito importante do ponto de vista da geomorfologia, né? Quer dizer, porque ele cria uma passagem natural dos povos que vêm do norte da Ásia, que impede que esses povos se dirijam em direção à China. Então, o Afeganistão vira uma espécie de corredor natural, né? De uma área de estepes, de corredor natural. Então, é historicamente um estado tampão por segurar tensões entre grandes potências, e também é historicamente um estado de passagem, né? Porque são grandes povos que vão passar por ali. Você falou Alexandre o Grande, então os macedônios, os mongóis, inclusive até hoje um dos principais grupos do Afeganistão, que inclusive durante muito tempo viveram em conflito com o Talibã, foram os Hazaras, que são descendentes de mongóis. Então, é uma zona ali, justamente por ser essa zona de passagem, também aumenta o nível de conflito.
Foi a Rota da Vários Seda povos também que circulando. passou ali, né? A Rota Oi? da Seda também, eu imagino A Rota da Seda. que influenciou muito ali, né? Aquela região ali culturalmente, né? Intercâmbio cultural, né? Mas assim, como que ela é interessante, você falou a geomorfologia, né? Como que, ao mesmo tempo que ela tem essa geomorfologia meio, né, complexa, né, para entender assim, em termos assim de conflito, né, atual, mas ao mesmo tempo ela ainda era uma rota importante também, que, através das caravanas, né, de mercadores, né, e ao mesmo tempo que é um território que meio que parece que é um pouco intransponível, né, em alguns aspectos, em outros tinha algumas regiões que tinha sua importância ali de rota comercial, né? Imagino que tem essa questão aí também. Bom, outra coisa interessante também que eu não sei se, de modo geral, você trouxe no livro também, entre os paquistaneses, né, que eu imagino também que tenha muito pashtuns, né, que você falou que é o principal grupo étnico ali do Afeganistão, né? Qual que é a diferença, né? Porque assim, qual que é a diferença de se enxergar ali dentro do Afeganistão, como o pashtun se enxerga ali e como ele se enxerga dentro do Paquistão, assim, se abordou isso de alguma forma, assim, porque eu entendi ali no livro que tem muitos que se enxergam de outra nacionalidade, então como que funciona isso, né? É uma coisa assim meio confusa, assim, é difícil entender, né? Como que o afegão se enxerga, né? Como que se dá isso aí? Os pashtuns, na verdade, é um grupo extremamente complexo. A gente chama de pashtun, na verdade, um grupo que é muito ramificado, né? Dentro dos pashtuns existem várias ramificações. Mas, no geral, se a gente tivesse que dizer assim, talvez, né, o grupo que mais chegasse próximo de uma identidade afegã seria os pashtun, porque é o grupo que existe em maior quantidade no país. Eles falam mas mesmo Urdu? assim... É o Urdu? Não. Oi? É o Urdu a língua deles? A língua... Urdu? Urdu. Entre os pashtuns circulam várias línguas, inclusive o paquistanês, que a gente tem ali as linguagens que vêm da Pérsia, né? Então, são várias linguagens que a gente tem no interior do Afeganistão. É realmente um grupo muito complexo. Tem vários estudos antropológicos, um pouco, indo nessa linha de estudar os pashtuns, e a gente vê que é um sistema de castas e de grupos, é uma coisa extremamente complexa. De um modo geral, a gente chama de pashtun, né? Mas circulam várias linguagens entre eles, né? Mas essa daí que você citou, provavelmente é uma das principais. E você havia perguntado sobre esse reconhecimento deles, né? Sim. Entre o Afeganistão e o Paquistão, existe essa zona, né, que a gente reconheceria como essa espécie de área de Pashtunistão, né? De área de existência desses Pashtun. É até interessante que a fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão, ela meio que é só uma linha desenhada que não tem muito sentido. Né? O governo do Paquistão não tem muito controle sobre essa fronteira, nem o governo do Afeganistão. É realmente uma zona controlada pelos Pashtun, que vivem ali como uma espécie de estado paralelo. Então, os Pashtun habitam essa região. E existem também outros grupos, né? Os Baluches, por exemplo, que pedem a independência do Baluchistão, que também ficam mais a oeste dessas regiões Pashtun. Então, meio que funciona ali, talvez, e até uma discussão que eu faço no livro, o conceito que talvez fosse mais interessante para entender o Afeganistão seria o de territorialidade, e não o conceito de território. Porque essas fronteiras, elas assumem um caráter muito flexível. Você não tem ali uma fronteira que se mantém, com certas exceções, a maioria é muito flexível. Que um grupo vai para um lado, um grupo vai para o outro, entram em disputa, isso muda constantemente. Por isso que tem a temática, né? Estado, tribos e família e religião, algo assim? Não, seria mais estados, tribos e religião, né? Acho que é isso, né? Na administração do Afeganistão, né? Porque dá a entender, então, que é um
estilo de governo mais tribal, né? Não, Isso. de governo assim não, ou melhor, de não governo, né? Porque as tribos, elas têm religião. As tribos, imagino que é difícil o governo lidar com elas, né? Com as tribos que não se reconhecem parte desse Estado-nação, algo assim, né? Isso. Na verdade, a gente tem o conselho, que é chamado de Loya Jirga, né? Acho que não está saindo seu áudio. Não, eu tô com... acho que um atraso. Tá bom. Então, a gente tem um conselho no Afeganistão, que é a Loya Jirga, que é um conselho dos principais representantes dos grupos no Afeganistão. Então, nesse conselho se reúnem essas principais lideranças dos maiores grupos, né, dos Hazaras, dos Baluches, dos Pashtun, inclusive de outros grupos da Ásia Central, que existem em grande quantidade, né, Tajiks, Uzbeques, né, que existem em grande quantidade no Afeganistão, se reúnem, então, uma espécie de conselho para deliberar sobre as decisões do Afeganistão. Então, às vezes, isso tem como ocorrer. Né? Por exemplo, quando os Estados Unidos começa o processo de invasão do Afeganistão, para eles legitimarem a liderança do primeiro presidente desse período de ocupação estadunidense, que foi o Hamid Karzai, eles fazem uma Loya Jirga. Então, eles reúnem as principais lideranças para legitimarem a ocupação da presidência pelo Hamid Karzai. Então, existem métodos, mas são geralmente alianças muito frágeis. O governo central, ele tem um certo limite de até onde ele pode ir, de o que ele pode fazer, que entraria, por exemplo, num dos aspectos do porquê o comunismo no Afeganistão deu muito errado. Né? O comunismo no Afeganistão foi um desastre, né? Porque o comunismo ele partia dessa noção de um governo central muito forte. E esse governo não conseguia se manter em relação a essas lideranças regionais que prezavam por uma certa independência em relação ao governo central. Então nós podemos dizer que o Talibã e o Islã é um elemento mais coeso, assim, mais centralizador de poder do que os próprios políticas externas dos Estados Unidos ou da ex-União Soviética, né? No caso, no contexto, né, da época, porque, a princípio o Islã, eu acho que ele dialoga mais, né, com essas sociedades mais tribais, que estão ali mais ligadas com a religião, né, e através também do fundamentalismo ali islâmico, também eu acho que parece, né, que quando ficou aquele vácuo de poder, parece que mudou um pouco, né, a relação ali, né? Não sei se você adentrou nisso assim no livro, na primeira investida do Talibã, depois na segunda, né? Que depois tem com a saída dos Estados Unidos eles entram de novo, né? Recentemente, né? Como que fica isso? Não, perfeito, é isso mesmo, porque funciona assim, né? O Afeganistão tem muitos grupos diferentes, mas tem um princípio que os une, em grande parte, que é o fato de que eles compartilham uma religião comum. Não são todos, né? Existem grupos que não seguem o Islã, mas como a maioria segue o Islã, há uma aproximação nesse sentido, né? A lei islâmica, ela funciona como uma espécie de lei que permite uma certa coesão, mas uma coesão com limites, né? Então, assim, o Islã, na verdade, ele foi muito utilizado no sentido da luta contra invasões de povos estrangeiros. Então, o Islã era fundamental quando a gente pensa na invasão soviética. Então, quando os soviéticos invadem, o Islã é um princípio de união entre esses grupos muito forte, né? Porque esses grupos que não se identificavam em nada encontram esse inimigo comum e passam a se identificar a partir da religião. Então, o Islã, historicamente, ele funciona muito na defesa daquele território, num princípio de união. Mas não, mesmo assim, ele não é um critério suficiente para gerar uma governabilidade plena.
o Talibã mesmo, ele entrou sempre em conflito com os outros grupos, a despeito do Islã. É até um caso interessante, porque a gente tem o Estado Islâmico do Afeganistão. Não é? A gente tem o Estado Islâmico do Afeganistão, que segue a religião islâmica, mas que, inclusive os dois, né, tanto o Estado Islâmico do Afeganistão quanto os Talibã, eles têm orientação sunita, os dois são sunitas, então não tem nem como dizer, não, vem do fato de um ser xiita e sunita, essa briga, não, os dois são sunitas e não se bicam, né, não se dão bem, porque o Estado Islâmico do Afeganistão entende que o Talibã deveria ser ainda mais radical, né? O Talibã deveria buscar um processo de expansionismo pela Ásia, financiando outros grupos, por exemplo, os uigures que a gente tem na China, né? Financiando os uigures contra o governo chinês, era uma grande preocupação dos chineses, inclusive, né? E não se bicam, os dois são islâmicos, mas não se dão bem. Então, é um princípio de união, principalmente em momentos de defesa contra o inimigo externo. Mas que depois, quando a gente fala de governabilidade do país, é uma questão muito complicada. Mesmo a religião islâmica entre a população, ela não é necessariamente um princípio de união. No espaço urbano, geralmente, existe um grande conflito do espaço urbano contra o Talibã. O Talibã não está bem nas grandes cidades, mas no espaço rural já é mais aceito. Né? Cidades têm um princípio mais cosmopolita, menos conservador, né? Que tende a rejeitar a presença do Talibã. Então, o Islã, apesar de ser um princípio de união em diversos momentos, não significa muito na governabilidade e estabilidade daquele país. Ah, sim. Até porque, pelo que evidencia que Cabul tem um grande contraste, né, com outras regiões ali do território, né? Mas sim. Eu vou desativar um pouquinho só minha câmera aqui para ver se ele volta, se ele perde esse delay. Bom, agora vamos dar uma olhada aqui. A gente ainda tem mais alguns tópicos. A gente não se estender nesses tópicos mais aleatórios. Vamos pegar o tópico que a gente ia fundamentar aqui, né? Qual é a origem do Afeganistão, né? A gente iria começar por ele aí também, né? E já pegando esse tópico também, né? Antecedentes da invasão soviética, né? É um pouquinho dessa... E aí a gente já entrou também um pouquinho, é um cemitério de império, né? É uma pergunta que está nesse tópico 1, né? Então acho que é um tópico bastante interessante, né? Não sei se a gente já falou um pouquinho aí, a origem do Afeganistão. Interessante. Mas a gente pode comentar um pouquinho mais, né? O Afeganistão moderno, contemporâneo, né? Ele vai surgir principalmente ali entre o século XVII e século XVIII, onde você tem alguns grupos que começam a criar uma certa identidade com aquela região. Mas o Afeganistão contemporâneo, como a gente conhece, né? É um Afeganistão realmente formado artificialmente, essa é a questão. Se a gente tivesse que pensar, por exemplo, um grande aspecto dessa formação artificial é o Passo Khyber, né, que é uma região, é um braço estendido no nordeste do Afeganistão, que foi artificialmente criado pelos ingleses, que conecta o Afeganistão com a China. Então é interessante pensar, né, o Afeganistão faz fronteira com a China. E os ingleses, eles artificialmente puxaram esse braço para impedir que a União Soviética tivesse fronteiras com a Índia e desestabilizasse a Índia a partir de movimentos comunistas, de financiamento de guerrilheiros comunistas, né? Então é uma formação totalmente artificial, vem desse choque, né, de russos no norte, britânicos no sul, e aí eles, num determinado momento, e isso principalmente vai ocorrer nas guerras anglo-afegãs no século XX. Nas guerras anglo-afegãs vários tratados são assinados, né, que vão, de alguma forma, estabelecer, então, as fronteiras desse Afeganistão contemporâneo. Né? Então, é um Afeganistão que é criado artificialmente a partir desses choques. Agora, voltando para os antecedentes, né, antes de 1979, no livro eu faço uma série de recuperações históricas, né? E assim, seria um tema muito extenso para a gente trabalhar
né, de uma só vez. Mas são vários povos, né, que vão influenciando culturalmente o Afeganistão. Eu acho que alguns dos mais importantes é válido a gente comentar. Primeiro, a presença dos gregos, né, na figura dos macedônios, na verdade, que vão ocupar o Afeganistão, nesse processo que você comentou no início, né, Alexandre o Grande, ele é obrigado a se casar com uma Sogdiana, né, a região ali ao norte do Afeganistão era chamada de Sogdiana, né, na antiguidade. E o Afeganistão mesmo em si, mais ao sul, era chamado de Bactriana. Então, ele é obrigado a se casar com uma Sogdiana para manter, né, essa espécie de legitimação sobre o território afegão. E por que isso é necessário? Né? Enquanto o Alexandre consegue derrotar, né, os macedônios, derrotam um dos maiores impérios da humanidade, que foi o Império Persa, no Afeganistão eles não conseguem exercer essa dominação. Vem justamente da geomorfologia, né? Você tem grupos, né, de nômades que habitam o Afeganistão naquele momento, muito dos povos citas, que vêm do norte da Ásia, e que começam a ocupar o Afeganistão com aqueles grupos de cavaleiros, né, que fazem grupos de guerrilha. Então, as tropas macedônias invadem o Afeganistão e é um outro tipo de guerra. Não é aquela guerra convencional, onde um exército enfrenta o outro, onde você tem um dia exato, um horário exato para a batalha, né? Não, os grupos guerrilheiros atacam, vão atacando as tropas macedônias e se escondem, muito parecido com os mujahedins. Então tem uma influência muito importante dos macedônios. Quando o Alexandre o Grande morre, a região da Báctria, né, se torna independente, né, se torna uma espécie de reino paralelo, né, o reino da Báctria, né, que era uma satrápia, como a gente chama na antiguidade, né, era uma satrápia do reino do Alexandre, se torna independente, né, porque quando o império do Alexandre, quando Alexandre morre, se divide em quatro, né, fica a Grécia, o Império Seleucida, o Egito, né, então os Seleucidas com o Seleuco, né, o Egito com os Ptolomeus, que aí é a dinastia dos faraós brancos, e a Báctria, depois, alguns anos mais tarde, consegue uma espécie de separação do Império Seleucida e vira um reino à parte também. Então é uma grande influência ali os gregos desde a antiguidade, mas talvez a maior influência seja os árabes, né? Os processos de expansão árabe e dos persas, né, que vão se expandindo para aquela região, e hoje o grande impacto da religião islâmica, né, que até hoje, então desde o século VII, VIII depois de Cristo, até hoje perdura essa influência islâmica gigantesca. Apesar de que a gente teve, por exemplo, que é um caso muito interessante, influência budista, né? A gente teve o budismo da Índia, né, a figura dos grandes Budas, né, que inclusive foram destruídos, né, as estátuas do Buda que existiam no Afeganistão, que eram gigantescas, maravilhosas, o Talibã destrói, porque são figuras de adoração de uma outra religião, tal. Então, é isso, o Afeganistão é essa zona imbricada de muitas culturas e religiões, e você tem esse mosaico de diferentes grupos, de persas, gregos, árabes, mongóis, e por aí vai, né, a história é longa. Ah, sim, o Iraque também vira e mexe tem esses casos, né, de destruir sítios arqueológicos, né? Não só, acho que Iraque e Afeganistão deve ter outros casos também no mundo islâmico ali, né? É interessante essa história mais remota do Afeganistão, né? E seguindo essa linha, né, que você falou da história, e agora voltando um pouco mais para a contemporaneidade, século XX, né? Acho que você falou um pouquinho também, né? Os antecedentes da invasão soviética. E a invasão, depois já pegando o tópico 2, a invasão soviética, qual foi o contexto, né? De 79 a 89, e quais foram os impactos da invasão soviética. Você também falou um pouquinho aí já, né, da questão do comunismo na sociedade afegã, mas quiser também abordar mais um pouco aí, os antecedentes e depois o contexto e os impactos, né, dos soviéticos ali, de 79 a 89, né? Sim. A invasão soviética acontece em 1979 e, na verdade, a gente tem uma revolução um ano antes, né? 1978, a gente tem a Revolução de Saur no Afeganistão, que é uma revolução comunista que tenta instituir um governo comunista no Afeganistão, uma revolução muito financiada, né?
pela União Soviética. Claro que a União Soviética participava do financiamento do principal partido comunista do Afeganistão, que era o PDPA, né, Partido Democrático do Nacional Democrático do Afeganistão. Foi no Khrushchev ou na era Gorbachev? Isso, na verdade, desde o Gorbachev a gente já tem muita coisa ali, né? Desde o Stalin e do Lenin, na verdade, né? Mas a Revolução de 78 está no contexto do Khrushchev mesmo, está no contexto do Khrushchev. Mas já é antigo porque essa, em 1979, é a quarta invasão soviética do Afeganistão, né? Então, eles já vinham, né? Certo. Desde antes, desde o Stalin, desde o Lenin, né? Quando um dos principais reis do Afeganistão, Amanullah Khan, ele chega no poder, o Lenin manda uma carta para ele, parabenizando pela chegada no poder no Afeganistão. Então, uma relação já muito antiga, né? Que começa relativamente boa e vai se estragando ao longo do tempo com os soviéticos, né? Então, em 1978, você já tem essa revolução, o PDPA é o principal partido comunista do Afeganistão, e o PDPA era dividido em dois grupos, né? Um grupo que era mais voltado ao espaço urbano e um grupo que era mais voltado ao espaço rural, que inclusive gerava muita confusão, né, interna do Partido Comunista, de chegar ao ápice, né, de um presidente matar o outro, né, por ser de uma liderança mais rural ou por ser de uma liderança mais urbana. Então, a gente pega em 1979, a gente tem uma sucessão de vários presidentes do Afeganistão, porque um vai matando o outro, né, nenhum se dá muito bem no poder. Então, a coisa é complicadíssima, né? E para analisar essa história foi uma coisa complicada, porque a quantidade de coisa que acontece num único ano no Afeganistão é uma coisa assim absurda. Mas enfim, para a gente resumir um pouco a situação, vamos pensar do ponto de vista da geopolítica internacional. O que ocorre é o seguinte: em 1979, um dos principais motivos dessa invasão do Afeganistão foi, na verdade, no livro eu trago vários motivos, né? Eu vou pegar os principais. Foi a Revolução Islâmica Xiita no Irã em 1979. Então, como você tem a Revolução Xiita no Irã, uma das grandes preocupações da União Soviética era que essa revolução ela se expandisse para a Ásia Central. E o medo da União Soviética era o quê? Que o Afeganistão se tornasse uma base de treinamento de extremistas muçulmanos. A Ásia Central, que fazia parte ali da União Soviética, tinha grande população muçulmana. E o grande medo era o quê? Bom, a partir do Afeganistão, as repúblicas soviéticas da Ásia Central podem ser desestabilizadas a partir desses movimentos no Irã. Então, a União Soviética pensa, de uma certa forma, numa espécie de invasão defensiva preventiva. Foi essa a alegação da União Soviética. Vamos invadir. E aí até entra uma questão aqui interessante, né? Até o termo invasão a gente pode colocar em questão. Porque quem liderava o governo do Afeganistão na época, né, reconhecido, um certo reconhecimento internacional, era o Partido Comunista. Então, é até um pouco discutível. A gente pode falar em invasão, dependendo do contexto, né, porque em relação aos povos que habitavam ali, realmente trata-se de uma invasão, mas para o governo do Afeganistão não foi uma invasão, foi uma espécie de auxílio. Uma ocupação ali para... Depende do ponto de vista, né? É uma ocupação amigável ali. Se a gente pensa em relação... Do leste europeu. Aos modos do leste europeu. Isso. Se a gente pensa do ponto de vista dos povos que não se davam bem com o comunismo e que faziam uma espécie de oposição ao governo de Cabul, o governo comunista, foi uma invasão. Agora, se a gente vê do ponto de vista do governo de Cabul, aí foi uma espécie de auxílio de tropas soviéticas para tentar controlar a situação no Afeganistão. E aí o governo comunista se estabelece em 1979, também é um importante ponto. Então, o primeiro ponto é esse. Não podemos deixar que as outras repúblicas soviéticas caiam na mão dos extremistas islâmicos. É o primeiro ponto, né? Que não deu muito certo, né? Porque a União Soviética acabou se ferrando nisso, porque quando invadiu o Afeganistão, ela deu muitos mais motivos, né? Muito mais motivos
para que o mundo islâmico odiasse a União Soviética, né? Então, invadiu, bom, já que agora invadiu, poderia ser que nada ocorresse, mas com a invasão, eles estimularam muito o ódio do mundo muçulmano contra a União Soviética. Então, aí acabou gerando mais problema do que antes, né? Então, esse é um dos motivos, um dos grandes motivos. O outro era a doutrina, né? Já do Khrushchev, na verdade, de 79, a gente está no Brezhnev, né? Que era a doutrina Brezhnev, que é a doutrina de que nenhum país que caia nas mãos do socialismo, se um país passou pela Revolução Socialista, ele não pode sair da esfera do socialismo. Não pode existir essa espécie de derrota do socialismo. Então, o socialismo deveria funcionar nesse sentido. Nunca podemos perder nenhum país da esfera socialista. Então, o medo era que o governo comunista do Afeganistão, que já recebia grande oposição da população afegã, pudesse ser derrubado. Então, ele fala, vamos preservar, então, o Afeganistão de ser destruído por esses povos locais. Vamos preservar a revolução. E aí tem vários outros motivos secundários. Por exemplo, a intenção dos russos de chegarem no Índico, a aproximação dos russos em relação ao mar, ao Golfo Pérsico, né? Então, há vários outros motivos entram aí, motivos estratégicos, econômicos, alguns recursos que poderiam ser extraídos do Afeganistão, mas aí são mais motivos secundários. Porque até então a única saída era pelo Mar Negro, né? E os estreitos ali, né? Que tem ali no Mar Negro, acho que naquela região ali turca, eu acho, se não me engano, mas é meio complicado, né? Porque até aqui o mar do norte não é muito navegável, né? Então eles precisavam ter... Um dos grandes interesses dos russos na história foi se projetar nos mares, né? Quando eles tentaram se projetar no Mar Negro, a gente teve a Guerra da Crimeia, então a guerra contra o Império Otomano. E quando eles tentaram se projetar no Báltico, também tiveram a guerra contra a Suécia, na época do Pedro Grande. Os suecos invadem o território russo, né? Inclusive, eles mudam a capital para São Petersburgo, né, para se aproximar do Báltico, para eles terem mais acesso àquele mar. E hoje, mais do que nunca, os russos estão de olho no Mar de Barentes, que é um mar aí um pouco esquecido na Europa, que fica ali ao norte da Finlândia, porque, por conta do aquecimento global, é um mar que tende a se descongelar, se tornar navegável. Por isso, vários países aí estão entrando para a OTAN, né? Mas aí isso é um outro tema, mas só para explicar como os russos, historicamente, desejam se projetar nos mares e nos oceanos, né? No Índico, no Mar Negro, no Golfo Pérsico. É um país extremamente continental que busca, né? Se a gente lembrar lá do Mackinder, que é um grande geopolítico, pai da geopolítica, ele já destacava isso, né? O interesse dos russos é sempre se projetar nos mares, né? E o interesse de toda a Europa Ocidental e o dos Estados Unidos é sempre impedir essa projeção. E o Afeganistão fica no meio dessa disputa. É interessante, já fazendo uma provocação aí, aproveitar esse meio termo que a gente está aí. Bom, puxando um pouco aquele vídeo, o último vídeo que você fez, né, do imperialismo russo, né, que foi o último vídeo que você fez no seu canal, Geografando. Já fazendo um merchan aí. Depois vocês sigam ele lá no YouTube, né, o professor Léo lá, canal Geografando. Uhum. Bom, a Rússia, a gente percebe que ela cresceu a leste, né? Ela teve durante o expansionismo, né? Imperial, né? A Rússia ela vai crescer no sentido leste, né? Da Sibéria ali. E pelo que eu vi, né? Você falando, né? Que essa questão se pode ser considerado um imperialismo ou não, né? Por conta ali aí você vai, acho que você falou um pouco da política externa, né? Se não me engano, dessa questão aí. Bom, é lógico, né? A questão ali econômica, né? Que você fala também, né? Depois que você entra um pouco nos cartéis, nos oligopólios, nos monopólios e tal. Mas se eu me recordo um pouco aí. Bom, como que a gente explica? É claro que a Rússia ela não teve a cultura russa não expandiu tanto quanto a norte-americana, né? O inglês, né? O estadunidense, a influência britânica e estadunidense no mundo aí, né? Através aí da cultura, da globalização, né? Mas a leste do território também, né? Lógico, só saindo um pouco
da questão soviética, mas também englobando um pouco, né? Desculpe, da questão afegã, mas englobando também. Sim. Os russos, eles têm muitas causas separatistas, né? Internas, né? Que não é muito, pelo menos assim, não é muito conhecida. É até difícil encontrar na internet, na web, as questões assim, você tem que escafuchar mesmo. Você não tem nenhum mapa. Inclusive, eu fiz um mapinha do separatismo russo. Eu fiz um mapinha aí com alguns no Cáucaso, né? Mais na parte oriental ali, né? Depois dos Montes Urais e na parte europeia. Mas como que a gente explica assim? Lógico, existem definições distintas, dependendo aí do autor, do pensador, né? Do geógrafo. Mas assim, como que a gente explica esse expansionismo, que a gente se deu no Afeganistão, né? Se deu na Ásia Central, talvez assim, um processo um pouco diferente do que se deu na Ásia Central do Afeganistão, né? Porque houve ali a anexação das repúblicas, né? E no Afeganistão foi um pouco diferente, se é que a gente pode dizer, né? Desse ponto de vista. E como que assim, ou não é? Vamos dizer assim, vamos fazer, vai ou racha, né? Foi imperialismo, não foi? O que lá dos russos de Kiev, né? Dali para frente foram se expandindo, né? Enfim. E hoje a capital russa não é Kiev mais, né? É Moscou, enfim. Né? A questão do Kremlin ali e tudo mais. E aí, como que é? Só para fazer antes da gente entrar no Talibã e falar dos Estados Unidos aí, para a gente fechar essa parte aí dos soviéticos, dos russos. Aí a questão seria, então, se hoje os russos são imperialistas? Não, digo, você fez, lógico, a gente não vai fazer um anacronismo, né? Falar do presente, mas sem contextualizar a época, lógico, né? Na época, todas as potências europeias estavam vivendo um período expansionista, imagino assim, naquele período, né? Mas como que na perspectiva que você analisou, né? Eu não entendi exatamente se a Rússia pode ser considerada um imperialismo ou não, o que houve ali na Rússia, na Rússia e União Soviética também. E aí? Certo, é um tema longo, mas vou tentar aqui dar uma boa reduzida. Depois o pessoal assista o seu vídeo lá e para entender um pouquinho, mas vamos dar uma resumida. Eu coloco o link ali também na descrição. Sim, isso, obrigado. Não, eu acho assim, o processo de expansão para o leste do território siberiano, inclusive ele é analisado pelo Mackinder. Mackinder ele fala muito do fato de que enquanto o mundo, né, europeu ocidental desbravava os mares e oceanos, que era um processo que a gente conhece como grandes navegações, que é o processo de desbravamento do mundo, existia um outro processo paralelo que poucos perceberam, que também foi um processo de expansão, que foi justamente a expansão dos russos em direção ao território da Sibéria. É bem lembrado, né? Os russos, o que hoje a gente reconhece como povos russos, eles vão surgir a partir do Principado de Kiev e vão se expandir a leste. Então, Rússia e Ucrânia mantêm uma relação muito próxima. Então, esses russos surgem no Principado de Kiev e principalmente começa esse processo de expansão quando eles derrotam os mongóis, os chamados tártaros, que impunham uma espécie de vassalagem do Principado de Kiev. Quando o Ivan Terrível, principalmente, que é uma figura muito famosa dos russos, Ivan Terrível é um dos responsáveis por modernizar o exército russo, derrotar os tártaros e começar esse processo de expansionismo. Eu sou um marxista, né? Eu trabalho com categorias marxistas. E aí vai de uma interpretação de teoria e método, né? Que todas eu acredito que são muito válidas, vai do pensador. Então, do meu ponto de vista, eu diria que ali o processo de ocupação da Sibéria é um processo de acumulação primitiva, como Marx definiu. Né? Assim como as grandes navegações estão incluídas no processo de acumulação primitiva, ou seja, o estágio inicial de preparação do desenvolvimento do capitalismo, que é principalmente uma busca de matéria-prima, de novos mercados, né? Mas principalmente de novos territórios, né? De ocupação de espaços, né? A colonização do continente americano é também a ocupação da Sibéria. Então, ali,
não estamos na fase do imperialismo. Então, eu não diria que nesse início a ocupação da Sibéria seria entendida do ponto de vista de imperialismo, que eu definiria como um processo de exportação de capital, de exportação de investimentos, de disputa por mercados. Então, a Sibéria está dentro do contexto de acumulação primitiva, né, essa ocupação, e depois o expansionismo russo, aí sim, em várias frentes, né? A frente no Báltico, a ocupação, a tentativa de ocupar o Mar Negro na Guerra da Crimeia, a guerra contra os suecos, a guerra russo-japonesa, apesar de ser uma guerra defensiva dos russos, já mostra a intenção de ocupação dos russos também do Pacífico, né? Distribuição então, do gás, né? Do petróleo, do gás natural também ali, né? Nos arredores, né? Na comunidade de estados independentes é uma tentativa, né? De agregar, né? De continuar influenciando até a esfera russa ali. O pessoal falou que o meu microfone estava ruim. Eu aproximei um pouquinho dele aqui. Será que melhorou um pouco? Eu acho que para mim tá perfeito. Eu tô conseguindo ouvir tranquilo. Não sei o pessoal no YouTube. Acho que foi o pessoal no YouTube que comentou aí. Deu uma melhorada? Como que tá? Talvez. Para mim tá tudo ótimo. Mas só para a gente não perder o gancho aqui, né? Então você quis dizer que tem a questão, né, da acumulação de capital, né? E você falou dos mercados, né? Da saturação do mercado interno, né? E depois a tentativa de galgar aí novos mercados, né? Seria essa o ponto de vista, né? Certo. Isso. Mas melhorou aí, Adriano, João? Deu uma melhorada? Vamos ver, depois eu vou esperar para ver se eles responderam. Bom, mas você quer colocar mais alguma coisa sobre essa questão? Eu interrompi você aí. Não, acredito que seja isso, né? E ainda continua sendo uma disputa de império. O gás natural é a maior evidência de que é uma disputa imperialista, né? É a disputa de mercados, é a disputa, no fundo, entre Estados Unidos e Rússia, tem sido, em grande parte, quem fornece gás natural para a Europa. É uma disputa de mercado, é uma disputa imperialista, não tem como escapar disso. E aí é interessante o gás natural, porque o Afeganistão, ele foi justamente cogitado, né, como preocupação estadunidense, né, justamente por causa do gás natural. Porque o Afeganistão está muito próximo do Turcomenistão, e a ideia dos americanos era produzir, né, através de uma série de investimentos de infraestrutura, gasodutos que, vindo do Turcomenistão, passassem pelo Afeganistão, chegassem no Paquistão e distribuíssem esse gás natural a partir de portos, né, pelo canal de Suez. Seria uma possibilidade, né? Então, essa disputa do gás natural ela já é muito antiga e o Afeganistão está no meio dessa disputa, né? O gás ali foi um fator fundamental também. Certo. Deixa eu testar aqui eu vou testar aqui no YouTube rapidinho. Claro! Peraí, eu vou avançar um pouco aqui. Ao vivo é assim mesmo, a gente tem que ir fazendo os testes. Vou só esperar chegar aqui na onde que eu... Aí eu vou poder ouvir como que tá aqui de fato. Peraí. E a gente já prepara pro próximo tópico. Perfeito. Eu acho que melhorou um pouco. Eu acho que melhorou um pouquinho. É porque eu acho que eu estava um pouco longe do microfone. Eu vou tentar ficar mais perto. É isso. Na hora que eu for testar, na hora que eu for falar, eu vou chegar um pouco mais perto. Agora eu acho que está dando para ir. Bom, o próximo tópico agora nós vamos já para o terceiro, né? Nós vamos falar agora de... depois eu vou desligar meu microfone aqui, que meu menino acordou meio chorando aqui. Bom, mas na hora que eu for falar eu ligo. O Talibã, o que representa, como se formou, e o Talibã antes dos Estados Unidos, né? O que representa o Talibã e como se formou, e ele antes dos Estados Unidos. É isso. Perfeito. O Talibã, né? O termo Talibã vem de estudantes, né? Talibã significa estudantes. O Talibã, na verdade, ele foi formado a partir de grupos que, refugiados da guerra contra a União Soviética, né, no Paquistão, nos campos de refugiados do Paquistão, começaram a se organizar a partir
dos estudos do Corão. Por isso que o termo vem, né, Talibã, estudantes, né, são estudantes da lei religiosa. Então, eles se formam ali no Paquistão, a partir desses campos de refugiados, e começa a organizar, né, a partir de um certo messianismo, começa a desenvolver uma ideia de retorno à Terra Prometida. É muito interessante, porque muitos que estavam ali no Paquistão tinham muita saudade de viver no Afeganistão, ou naqueles territórios que eles reconheciam como parte do seu grupo étnico, né? E aí começa essa organização armada, né? Vamos retomar o Afeganistão, né? Vamos, a partir de uma guerra santa, né, retomar o Afeganistão. Isso é muito importante, porque essa noção de guerra santa, ela consegue criar uma espécie de força centrípeta em torno do grupo, né, que atrai muitos jovens. Muitos jovens começam a se reunir em torno dessa ideia de terra prometida, né? Então, no início, o próprio Talibã sempre admitiu, a ideia era transformar o Afeganistão numa espécie de reino árabe do século 7 e 8 depois de Cristo, né? Cabul era para se tornar uma espécie de Meca, né? E aí o Talibã começa a se unir em torno dessa pauta de retorno à Terra Prometida, né? Então isso ali durante os anos 70, 80, tem a base dessa formação primordial desse grupo, né? Para nos anos 90, então, com a saída da União Soviética, você tem um vácuo enorme de poder e o Talibã se aproveita desse vácuo de poder e começa um processo aí de expansão, de ocupação do território. Então, aí que está a origem desse grupo Talibã, antes dos Estados Unidos, né? Depois dos Estados Unidos, aí é outra história. Certo. Agora nós vamos lá, Talibã, isso, antes dos Estados Unidos, né? É um pouco diferente desse Talibã que assumiu, tomou o poder. Não digo diferente, mas eles são mais, parece que, moderados, né? Podemos dizer mais ou menos assim, Mas, vamos lá, então. Agora nós vamos falar um pouco do... agora nós vamos falar... Depois, no final, nós vamos falar do Talibã, depois dos Estados Unidos também. Mas antes nós vamos falar da invasão dos Estados Unidos, né? Uhum. Qual o contexto, né, de 2001 a 2021, né? Ficou 20 anos. Ele saiu no final do governo Trump, foi isso? Ou no começo? Foi no Biden. Ah, não, foi no começo do Biden, né? Ninguém mexeu, né? O Obama, o Trump, ninguém mexeu. Deixaram a bomba pra ele. Deixou assim, né? A bomba ficou pro Biden aí, né? Mas e os impactos da inação estadunidense, seria isso? Inação? Podemos pensar também, podemos. Eu acho que foi isso que você colocou, da inação mesmo. Bom, pode falar aí a palavra com você agora. Eu vou desativar meu microfone aqui. Beleza. Então, até o Talibã chegar no poder, da saída dos soviéticos, levou um tempo. Eles chegam no poder em 1996 e não chegam plenamente ao poder. Tem uma figura muito famosa no governo do Afeganistão, que é a figura do Daoud, né? Que na verdade ele é o conhecido como Leão do Panjir, que ele era na verdade um tajique, né? Que fez uma forte resistência contra o Talibã, não é? E é até interessante porque ele teve a oportunidade de chegar ao poder e decidiu não chegar. Ele preferiu, ele falou, não quero ser presidente do Afeganistão. E justamente quando ele decide não chegar, não ser o presidente, cria-se um vácuo de poder, porque ele era uma figura muito importante, capaz de organizar aquele país, e quando ele decide não assumir a governança do país, aumenta um pouco esse vácuo de poder, e aí tem toda uma manobra do Talibã para tomar o Afeganistão. Então isso é um processo longo, e em 1996 o Talibã consegue controlar a maior parte do território, com exceção do Panjir, que é a região do nordeste do Afeganistão. Eles não conseguem derrotar os tajiques que apoiam, né, então, a figura aí do Leão do Panjir, que faz essa forte resistência contra o Talibã. E o Talibã nunca conseguiu derrotar eles. Na verdade, ele vai ser assassinado, né, essa figura, o Leão do Panjir, ele é assassinado alguns dias antes do 11 de setembro. É uma questão interessante. Alguns dias antes do 11 de setembro, não me lembro se foi 1 ou 2 dias antes, né, ele é assassinado, tem uma entrevista, chamam ele para uma entrevista,
e levam uma câmera, e essa câmera tem uma bomba dentro, é um ataque, ele morre. Então é interessante pensar como a morte dele pode ser uma prerrogativa para a invasão do Afeganistão. Ele era uma liderança muito importante e pode haver algum tipo de interesse dos Estados Unidos em substituir a figura de liderança dele pelo Hamid Karzai, que foi o primeiro presidente do Afeganistão. Estados Unidos, ele era uma figura neutra? Ele, em relação aos Estados Unidos, ele era uma figura, vamos dizer assim, mais neutra mesmo. Sim. Uma figura mais neutra, com uma aproximação, mas com independência, certo? Assim, nós podemos nos aproximar dos Estados Unidos, mas nós queremos uma certa independência do Afeganistão. E o Hamid Karzai já era uma figura mais controlável pelos Estados Unidos. Porque dá a ideia que se ele é não contra, mas se ele tem não, é lógico que isso não existem vários aspectos na polícia, mas se ele não anti, mas ele fez a oposição ao Talibã, né, seria algo mais pró-Estados Unidos, mas pelo jeito... Sim, não, mas dá essa noção, né, de que ele poderia ser pró-Estados Unidos, mas não necessariamente, porque a ideia dos Estados Unidos era conseguir governar o Afeganistão a partir de uma figura de muita confiança. Então, essa figura tinha que ser alguém que tivesse certos preceitos ocidentais, que fosse muito bem controlável. O Hamid Karzai ele estudou em faculdades estadunidenses, né? Ele foi para o Afeganistão já com certo apoio dos Estados Unidos. Na verdade, o Hamid Karzai chega antes no Afeganistão, começa a organizar certas guerrilhas no interior do Afeganistão, para depois receber um auxílio mais forte dos americanos. Mas era uma figura de muito mais confiança dos Estados Unidos. E hoje o Hamid Karzai é um pouco contra os Estados Unidos, por incrível que pareça. O Hamid Karzai ainda está vivo. Osama Bin Laden? Osama Bin Laden também, né? Outra figura. Quase um Osama Bin Laden. Hoje o Hamid Karzai ele é contra os Estados Unidos, para não dizer contra, porque o Hamid Karzai é uma figura muito democrática. Ele é um cara assim que preza pela democracia. E tem feito certas críticas aos Estados Unidos, que já vem desde o governo dele, porque os Estados Unidos realizavam uma série de ataques no território do Afeganistão sem consultar o próprio Hamid Karzai. Isso levou à morte de crianças, mulheres, em ataques assim, que o Hamid Karzai não via muito sentido. Mas ele entendia que eram ataques destrutivos, né? Mas ele estava governando na época que teve a perseguição ao Osama Bin Laden? Foi ele? Na época de... Não. O Osama Bin Laden, ele é anterior. Né? A gente pode voltar na figura do Bin Laden, então, para a gente contextualizar, né? Para entender qual foi o período que ele vai estar no poder... Isso, se não me engano, agora me fugiu a data, mas acho que ele sai em 2011. Eu tenho aqui a cronologia, a gente consegue ver fácil. Não, então ele na mesma década. Então foi na mesma década que teve a caçada, né? O Bin Laden. Isso. Né? Então não está tão longe, não. Então, isso. O Hamid Karzai, ele fica até 2014. Aí em 2014 entra o Ashraf Ghani, né? Que é uma outra liderança, que muito mais criticado que o Hamid Karzai. Certo. Mas o Karzai, ele vira o presidente do Afeganistão assim que eles conseguem derrotar o Talibã, certo? Então, o Mullah Omar, que era a figura representativa do Talibã, durante esse período aí inicial, ele vai ser destituído do cargo, né? E aí sim você tem o governo Hamid Karzai. Então, e o Osama Bin Laden só morre em 2011. Só vai morrer em 2011. E aí entra o contexto da invasão estadunidense. É isso, ataque às Torres Gêmeas, tal, né? Esse ódio acumulado do mundo muçulmano, do Ocidente, por conta de intervenções dos Estados Unidos no Oriente Médio, que o Osama Bin Laden via. Bush, né? Do governo Bush, né? Que aconteceu. É o governo Bush, né? E justamente aí que você tem, então, a invasão do Afeganistão. Nesse contexto do ataque às Torres Gêmeas. Então, aí, claro, os Estados Unidos ele pede a devolução do Osama Bin Laden pro governo dos Estados Unidos, só que tem o princípio dos Pashtun de hospitalidade. Então, alegando o princípio de hospitalidade, os Pashtun dizem, bom, Osama Bin Laden é um convidado, seria completamente equivocado, então, entregá-lo ao governo dos Estados Unidos.
os Estados Unidos não tenta nenhum tipo de negociação, é muito duro, e diz, olha, então se ele não vai ser entregue, não tem qualquer tipo de negociação, então guerra já está declarada contra o Afeganistão. Ah, sim. Uhum. Bom, você falou um pouco dos impactos da inação dos Estados Unidos ou não? Os impactos da inação em qual sentido? Sim, vamos pegar então o histórico de ocupação norte-americana, né? Então, os Estados Unidos, então, por conta do ataque às Torres Gêmeas, decide essa invasão. Osama Bin Laden, inclusive, dá uma entrevista para a Al Jazeera, que é uma principal rede de televisão aí do mundo árabe, né? Que tem sede lá no Catar. E ele depois dos ataques, ele dá uma entrevista dizendo que ele não tinha nada a ver com aquilo. Ele deu uma entrevista dizendo, não tenho nada a ver com o que aconteceu, esses ataques eu não sei quem que realizou esses ataques, e daí surgem várias teorias, inclusive eu achei até interessante, eu coloquei no meu livro uma série de teorias que não atribuem ao Bin Laden esse ataque, né, que surgem dos Estados Unidos, analisando se é possível, se tem veracidade, se não tem. Por exemplo, Osama Bin Laden, existe até uma discussão se ele já havia morrido antes de 2011, quando o governo dos Estados Unidos alega que ele morreu, porque ele tinha problemas renais, né, para ele se deslocar naquele território afegão era uma coisa terrível. Inclusive, ele dá entrevista na Al Jazeera, depois do ataque, num centro de hemodiálise, porque ele tem problemas renais, ele tem muita dificuldade de locomoção e tudo mais. Mas a despeito disso, que é uma discussão secundária, então os Estados Unidos iniciam o processo de invasão do Afeganistão, principalmente por via aérea, né? Na verdade, é a Aliança do Norte, financiada pelos Estados Unidos, que é esse grupo que ficou no Panjir, que nunca o Talibã conseguiu derrotar, que é a principal força terrestre no início da invasão. Os Estados Unidos dá apoio aéreo bombardeando todo o Afeganistão. Então, esse apoio aéreo somado a essa Aliança do Norte são os principais meios, né, de combate dos Estados Unidos nesse início. Depois, tropas são deslocadas, principalmente quando a guerra do Iraque começa a perder um pouco o ritmo, muitas tropas dos Estados Unidos são deslocadas para o Afeganistão. E depois da morte do Osama Bin Laden, né, com uma certa estabilização relativa do país, começa um processo, né, de retirada de tropas estadunidenses do Afeganistão. Até que depois a gente tem o Acordo de Doha, assinado pelo Trump, que pretende de vez aí fazer uma espécie de negociação com o governo do Afeganistão, no sentido dos Estados Unidos realmente abandonar. E é até interessante isso, né? Porque como os Estados Unidos saiu da guerra no governo Biden, os republicanos usaram muito isso para atacar o Biden, dizer, não, o Biden foi um fracassado, não manteve a guerra, olha, a gente perdeu para o terrorismo. Mas o Trump já estava assinando acordos, né, inclusive com o Talibã, né, de vamos tirar essas tropas do território afegão. Então, é um processo que desde o Obama já vem ocorrendo, nessa inação, então, de vamos deixar o Afeganistão agora por sua conta e risco, né, uma espécie de perda de interesse em um posicionamento permanente de tropas e um desgaste muito grande. Porque apesar do país, né, de você ter o governo central do Karzai, você não consegue manter uma hegemonia plena do Afeganistão. Esse é o grande problema. Sempre ocorrem ataques, o Talibã sempre se reagrupa, é impossível derrotar aquele outro grupo. Então, assim, apesar de ter um controle relativo, é muito desgastante enviar tropas e manter tropas no Afeganistão, porque é uma guerra, é o cemitério de impérios, né? É uma guerra que não acaba, né? Não consegue manter essa hegemonia. Isso vai desgastando os Estados Unidos, né? A ponto de que em 2021 chega o auge, né? Olha, vamos abandonar o Afeganistão, e aí tem aquele momento, a fuga no aeroporto de Cabul, que é uma coisa assim, simbólica, né? Parece o Saigon, né? Lá no Vietnã, as pessoas fugindo do Vietnã, e que marcou profundamente a história do Ocidente, porque o terrorismo venceu a guerra. No fundo foi isso, né? O Talibã venceu. Inclusive essa já é a pergunta 5 mesmo, o Afeganistão hoje, a vitória do terrorismo. E assim, interessante que você falou a questão aí você falou, né, dessas tropas do norte, eu ia colocar uma outra dúvida aqui, mas digamos assim, eles, assim como os mujahidins foram
até retratado no filme do Rambo, né, lá, né, que foi treinados para lutar contra os soviéticos. Essas tropas do norte seriam, digamos, os mujahidins, não os mesmos mujahidins, não sei, ou seriam os aliados, assim como os mujahidins foram, no contexto da expulsão dos soviéticos, né? E outra dúvida, eu ia colocar uma outra dúvida aqui. Mas só para pode fechar, eu vou lembrando. Os mujahedins, mujahedins, isso. Pode falar nos dois termos, tá certo o jeito que você está falando também. São várias formas de falar mesmo. Eles foram muito utilizados pelo Talibã, muitos mujahedins depois foram para o Talibã e muitos ficaram na Aliança do Norte. Então, assim, os mujahedins, como a gente ficou conhecendo, que inclusive é uma invenção dos Estados Unidos, né? O pai dos mujahedins é o Zbigniew Brzezinski, que é considerado o pai dos mujahedins, que é um dos grandes teóricos da geopolítica dos Estados Unidos. Nessa ideia de que você pode financiar guerreiros, que isso diz muito hoje a respeito das guerras híbridas, né? Essa intervenção indireta, que hoje a gente vê muito os Estados Unidos procedendo assim no mundo, foi inventado na guerra do Afeganistão, né? E os mujahedins, que eram essa espécie de guerreiros santos, né? Eles viravam de lado a todo instante. Tinha muito uma questão de vou para o lado que está melhor. Muitas vezes acontecia isso, né? Então existiam grupos muito poderosos no interior do Afeganistão que faziam aliança. Oi? Eles não eram muito leais. Isso, era uma espécie de mercenário. A família deles, né? Quer dizer, eles estavam preocupados com a família deles, né? Tipo, sim, dá isso. A entender que vou ver o que é conveniente para o meu núcleo ali, né? Tribal, né? Tal. Você tinha lideranças, né, muito poderosas que depois vão se aliar ao Talibã, com nomes excêntricos, né? Hekmatyar, né, que era uma das grandes lideranças ali, que vai fazer parte, sem território, né, que é uma característica. Os mujahedins, muitos grupos poderosos, não tinham um território definido, eles viviam vagando pelo Afeganistão em ações de guerrilha. E muitas vezes era conveniente, uma aliança com os azaras, depois já não era mais, eles entravam em guerra. Justamente porque depois que a União Soviética deixa o Afeganistão, né, você tem um vácuo de poder muito grande. Quem que manda? Então surge o poder fica muito equilibrado entre os povos que habitam, não tem um poder maior. Então, como o poder é muito equilibrado, tem uma disputa, quem que manda agora, né? E por isso essas alianças vão tomando caráter de convencionalidade. Agora é mais convencional, agora é menos. Isso se mantém na história do Afeganistão, inclusive na ocupação dos Estados Unidos, é algo que se mantém, né? E aí hoje, claro, eu queria só comentar uma questão, alguns interesses dos Estados Unidos nessa ocupação, né? Certo. Deixa eu só tem a questão do gás natural. Oi? Não, eu ia fazer uma colocação antes de você falar pode dos fazer. três Estados Unidos. É que isso que você falou faz muita relação com o professor Reni estava comentando em relação ao Hamas, né? Que ele fala que a luta contra uma ideologia, né, que não necessariamente por exemplo, a guerra entre Rússia e Ucrânia, por mais que ela é assimétrica hoje, né? Ela é assimétrica ali, né? Não tem bem a invasão ali acabou tomando proporção de guetos ali mesmo, né? Dentro daquelas cidades devastadas, né? Uma guerra bem assimétrica. Mas é diferente de você lutar contra uma ideologia, porque você não está lutando contra a nação ucraniana, você está lutando contra o Hamas, que é uma ideologia que está no ideário, né? Das pessoas ali, né? O Talibã também, ele tem esse caráter, né? Mais de estar no campo das ideias, né? Muito forte. E não necessariamente você está lutando contra alguém, né? O teu inimigo, ele pode ser qualquer cidadão afegão, né? Ou qualquer cidadão de Gaza, né? Como está acontecendo em Gaza, né? Então, enfim, você não está lutando contra um soldado ucraniano, né? Ou vice-versa. Então é muito complexo, né? Essa guerra assimétrica e ao mesmo tempo você, né? Não tem exatamente ali o seu inimigo, não tem né? Não tem, ele pode ser qualquer um, ou ele pode vir a ser qualquer um, né? Até mesmo fora fora do Afeganistão, né? É complicado, né? Mas isso foi muito conveniente para os Estados Unidos até.
né? Porque os Estados Unidos, ele historicamente, ele cria inimigos fantasmas, né? Você vê o comunismo, né, o terrorista islâmico, e é importante para o governo dos Estados Unidos criar essa espécie de inimigo muito plástico, pode ser qualquer um, pode estar em qualquer esquina, em Então, qualquer mas lugar. o fascismo, por exemplo, o fascismo e o nazismo, eram inimigos fantasmas ou Não, eram não reais? é. Oi? Não. Tem inimigos reais, claro, né? E tem inimigos mais plásticos, vamos dizer assim, né? O nazismo, o fascismo, né? Foram inimigos reais, eles tiveram que enfrentar. Assim como o Talibã também foi um inimigo real, e os comunistas também, que representaram para os Estados Unidos um perigo real. Mas essa possibilidade de criação de um inimigo plástico é fundamental, porque é um país extremamente dependente dessa orientação a um inimigo externo. Né? Um fator de coesão é sempre fundamental. É preciso ter um inimigo externo, é preciso reconhecer uma alteridade, um outro constante. Né? É uma discussão que tem no livro também. É preciso sempre reconhecer um outro como uma hostilidade. Isso, e claro, isso daí faz parte da dimensão nacional da maioria dos países do mundo. Os Estados Unidos não escapa muito disso. Mas por ser uma formação colonial, isso acaba assumindo uma formação mais forte, porque é um país menos coeso, apesar de que tem uma certa coesão. Né? Mas é isso. Certo, você ia falar dos três questão dos Estados Unidos aí. De alguns objetivos. Eu no livro explorei, e eu consegui, inclusive, desenvolver uma tabela, sintetizando um pouco isso. Eu queria muito encontrar, mas acho que vai ser difícil, né? Mas no livro aqui existem vários motivos que eu levantei, né? Por conta dessa invasão do Afeganistão, né? O que teria motivado, então, né? E aqui tem alguns interesses importantes, né? Então, alguns interesses internos, eu vou ficar só nos internos, né? Falar de um ou outro externo, mas do ponto de vista interno, lá na página 374, página 375, eu faço essa tabela. Existia uma grande questão no Afeganistão com o tráfico de drogas, né? E um grande interesse dos Estados Unidos na comercialização, na participação dessa produção de drogas. Isso já é muito antigo para os Estados Unidos, né? O ópio, os Estados Unidos... E vocês seguiram a sina dos ingleses, do ópio na China? Isso, exatamente, o ópio, né? O ópio que é aí o principal, a base da produção da outra droga, esqueci agora, metanfetamina, né? Acho que é isso. Que é uma droga aí, muitos que circula bastante nos Estados Unidos. Então, o tráfico de drogas era fundamental. Não por acaso, olha que coincidência, depois da Guerra do Vietnã, o que a gente tem? Da heroína, agora eu lembrei, da heroína. A gente tem um surto de heroína nos Estados Unidos após a Guerra do Vietnã. Por quê? Ali o Laos, Camboja, Vietnã é uma grande zona produtora de drogas. Os Estados Unidos começou a participar dessa produção e enviar grande quantidade dessas drogas, os próprios soldados também, que usavam na região, levaram essa droga para os Estados Unidos. Então, hoje, um dos principais produtores de ópio no mundo é justamente o Afeganistão. Então, existia esse interesse nessa produção. Inclusive, o Talibã começa a vender ópio. Ópio ou heroína? O ópio ele é a base da formação de uma outra droga. Se não me engano, é a heroína. Entendi. Entendeu? Que é uma espécie de matéria-prima. Uhum. Então, do ópio você poderia produzir. Então, hoje o Afeganistão é um dos principais produtores de ópio no mundo. O Talibã, inclusive, incentivou a produção, mesmo sendo contrário ao uso das drogas. Ele proíbe internamente o uso do ópio, mas estimula a produção como um princípio de recuperação econômica do país. Então, a gente está meio falindo, então vamos produzir ópio, mesmo a gente sendo contra, né? A questão do urânio, os Estados Unidos também tinha muito interesse nas reservas de urânio do Afeganistão, que também são consideráveis, de minerais raros, que também são fundamentais aí na produção energética, na indústria, né? Fala muito isso no livro lá, né? 3 trilhões, né? Isso, é uma grande quantidade. Lá, né? Uma quantidade gigantesca. Eu nem tinha ideia disso, eu achava que o Afeganistão era só pastoreio nômade ali, meio aquela coisa meio, tudo cinza, tudo areia, é bem assim, a gente porque o fundamental é que não tem infraestrutura para explorar essas coisas, né? Mas teria que ter um investimento para poder fazer essa exploração. Mas os Estados Unidos já tinha ideia de fazer esse investimento, né? Então, a questão do gás natural. Eu coloquei só a questão dos recursos aqui, mas questões estratégicas
várias outras, proximidade com a Rússia, possibilidade de desestabilizar países da Ásia Central pró-russos, né? Proximidade com a China, várias outras questões aí que fica aí para o pessoal no imaginário, depois pode comprar o livro e pode ler também, para desenvolver também. Claro, depois nós vamos pôr o link aí, né, seu aí. E aí, a gente, pro final, só vou, que vai falar aqui da vitória do terrorismo, né, uma pergunta, e o Talibã depois dos Estados Unidos. Eu vou deixar aqui já para o pessoal, depois quiser fazer pergunta. Tinha algumas pessoas aqui ainda até falando aqui, ó, o Harmonia Jabaquara falou, professor Leonardo, muito esclarecedor. Né? E alguns aí que falaram para me aprimorar o som. Depois você me passa aí como que funciona o seu microfone aí para mim melhorar meu som aqui. Mas bom, se o pessoal tiver aguentado até o final, porque já faz um tempinho que eles falaram, acho que tem algumas pessoas online ainda, né? Agora há pouco tinham 6, agora caiu um pouco aqui. Bom, nós já vamos para a última, né? O último tópico. Depois, se vocês quiserem perguntar alguma coisa para o professor aí, depois quiserem, fica o espaço aí, o finalzinho para vocês aí do chat, né? Se tiver alguma dúvida aí. Bom, o último tópico, professor, professor Léo, o Afeganistão hoje, vitória do terrorismo, Talibã depois dos Estados Unidos. Perfeito. Eu recomendo para vocês 2 textos de um jornalista que eu gosto muito de acompanhar, 2 textos jornalísticos muito esclarecedores sobre como está a situação no Afeganistão após a saída dos Estados Unidos, que é 2 textos do Pepe Escobar, participa muito do Brasil 247, também agora tem um canal no YouTube. O primeiro texto é um texto que se chama O Emirado Islâmico do Afeganistão está de volta com um estrondo. Está lá no Brasil 247, publicado em 18 de agosto de 2021, alguns dias depois da retomada de Cabul pelo Talibã. E o outro texto é O que esperar do Talibã 2.0. Foi publicado em 9 de setembro de 2021, também no Brasil 247. São boas referências para pensar como está a situação hoje. É interessante notar, né, então, que o retorno do Talibã no Afeganistão ele foi muito conturbado. O presidente pós-Hamid Karzai, então pós-2014, era o Ashraf Ghani. E o Ghani ele foi muito acusado na comunidade internacional de desvio de verba, de corrupção, né? E o Ghani simplesmente abandonou o país em 2021. Simplesmente ele abandonou. Ele fugiu do Afeganistão com todas as reservas de dólares que ele pôde levar. Inclusive, uma das maletas de dólares ficou perdida no aeroporto de Cabul, foi encontrada por um segurança. Então, o segurança se deu bem, né? Uma maletona de dólar, enfiou tudo no avião e fugiu. Ele fugiu, se não me engano, foi para o Uzbequistão e depois ele foi para o Emirados Árabes, para Dubai. Como a gente sabe, Dubai é uma grande cidade para lavagem de dinheiro. Então, provavelmente, ele foi lavar esse dinheiro lá em Dubai, provavelmente colocar como se fosse algum tipo de investimento dele, algum tipo de coisa nesse sentido, né? Ele sumiu. O que deixou todo o alto escalão ali do governo do Afeganistão nervosíssimo, querendo matar ele, né? E ele era um cara que estava, durante o tempo todo, dizendo, não, a gente vai enfrentar, se o Talibã chegar, é até a morte, a gente vai lutar até a morte. Foi o primeiro a desaparecer, né? Então fugiu do Afeganistão e deixou o país ingovernável. O Talibã assume o país num movimento muito rápido, é realmente uma blitzkrieg, né? Uma guerra relâmpago. Inclusive, vários membros do Talibã já estavam em Cabul disfarçados. E aí, quando foi dado o sinal, tomaram a cidade. A maioria das tropas afegãs do governo do Ashraf Ghani desertaram. E, inclusive, aí já mostrando o aspecto de como esse Talibã veio um pouco diferente, o Talibã perdoou essas tropas. Não era um costume do Talibã aceitar o perdão. Esse perdão de guerra não era muito considerado. Porque o princípio de vingança é muito forte entre as tribos Pashtun e o Talibã vem principalmente desses grupos, né? Então eles perdoaram, inclusive admitiram que essas tropas pudessem fazer parte desse Talibã renovado. Então foi um processo de deserção, o governo do Talibã já não estava pagando a maioria desses soldados, e a saída dos Estados Unidos complicou isso ainda mais, um governo extremamente corrupto, o Talibã toma Cabul. E aí tem o cerco do aeroporto, que é aquele momento memorável, né? O aeroporto fica cercado, e aí todo mundo que era jurado de morte pelo Talibã
tenta desesperadamente sair do país. Tanto que a gente tem nesse momento aquelas imagens terríveis das pessoas se segurando nos aviões e despencando quando o avião, né? O avião vai levantar voo, as pessoas despencam lá de cima porque foram agarradas nas rodas dos aviões, de tanto desespero, né? E aí uma característica diferente. O Talibã falou, olha, pode ficar, quem está aí no aeroporto, de boa. A gente vai deixar que venham aviões dos Estados Unidos, que retirem vocês, a gente não vai atacar vocês. Então, tudo trazendo uma nova imagem renovada de um Talibã que seria agora menos radical, mais moderado, né? Inclusive, foi exigência, tanto da Rússia quanto da China, essa moderação. Né? Os russos e os chineses disseram, a gente só vai abrir uma embaixada no Afeganistão e reconhecer o governo afegão se vocês se comprometerem, então, com uma série de requisitos, a dar mais liberdade para as mulheres, a abrirem as universidades, enfim, trazer essa espécie de moderação. E a China, inclusive, né, através de conversas, conseguiu, né, criar um acordo onde o Talibã se comprometia a essa moderação, se comprometia a não treinar uigures, né, que são chineses muçulmanos do noroeste da China, contra o governo chinês, que é um grande medo do governo chinês. E a China, por outro lado, mostrou intenções de financiar o Afeganistão na extração de cobre e na construção de uma ferrovia, que era o principal interesse dos chineses, era esse, né? Que uma ferrovia passando pelo Afeganistão e pelo Paquistão pudesse, então, dinamizar o comércio chinês na Ásia. Iniciativa Belt and Road? Isso, exatamente. Ah, sim. As novas rotas da seda. Mas não é um Talibã totalmente renovado. Hoje a gente tem um Talibã um pouco rachado, numa linha mais dura do pessoal mais velho, inclusive a maioria das figuras que ficaram em cargos de liderança são considerados criminosos internacionais pela ONU, né? São considerados terroristas pela ONU. Até esse termo terrorista a gente pode em algum outro momento discutir, né? Mas são considerados terroristas pela ONU. E a gente tem um núcleo agora mais leve, que são os jovens afegãos, né? Os jovens do Talibã, que não viveram a guerra soviética e que vêm hoje com uma outra mentalidade mais moderada. Então a expectativa é que esse Talibã, esse grupo de jovens, seja capaz de melhorar a população. Mais ocidentalizada. Inclusive até mais ocidentalizado. Vem mais com esse ideal de democracia, né? De vamos fazer da lei islâmica uma coisa um pouco mais flexível. E a expectativa é que esses sim sejam capazes de realmente modernizar o Afeganistão, trazer infraestrutura e talvez resolver um pouco essa situação complicada. Se sentir realmente afegãos, né? Bom, vamos ver aqui se alguma galera aí aguentou ficar aí essa batina até as 10 horas. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Mas, de qualquer forma, também podem vir perguntas depois aí através dos comentários. Depois eu te passo, a gente responde essas perguntas. Isso aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sumiu as mensagens do chat aqui. Eu tava no chat agora aqui. Mas que as mensagens do chat estão limpas. Sumiu as mensagens que eu tava vendo. É que eu consigo acessar aqui? É porque eu tô aqui numa versão aqui que... Vou tentar acessar. Eu tô público. Deixa eu... Eu vou entrar... Eu vou sair aqui e eu vou entrar ali na transmissão ao vivo aqui, vamos ver. Marcelo tal. Não, estamos junto, mas não teve nenhuma pergunta no momento não. Bom, teve só o João que comentou a questão da OTAN, da CENTO e da OTASE. Né? Só isso. Isso, OTAN, CENTO e OTASE, isso. Então, a OTAN, a CENTO e a OTASE fazem parte da teoria de contenção da Rússia, né? Então, a OTAN é criada em 1949, mas a gente teve também outras, né? A gente teve também outras alianças desse tipo, né? Então, a Organização do Tratado do Atlântico Norte é a mais famosa, a mais forte.
mas a gente teve a Organização do Tratado da Ásia Central, que acaba em 1979 porque o Irã sai, né, por causa da Revolução Islâmica, mas era uma tentativa também de impedir o avanço soviético, e a OTASE, a Organização do Tratado do Sudeste Asiático, que também não existe mais, mas se a gente juntar OTAN, Centro e OTASE, a gente tem no mapa, né, toda uma barreira de contenção dos russos, né, como se fosse uma muralha em volta do território russo. Então faz parte das teorias, né, que vêm desenvolvidas por dois geopolíticos, né, pelo Nicholas Spykman, que escreve lá a Geografia da Paz, muito importante para definir as teorias geopolíticas de intervenção dos Estados Unidos, a doutrina de segurança, e o Zbigniew Brzezinski, que também, mais uma vez, é um dos grandes responsáveis por essa articulação. Então é isso aí. Beleza. Bom, eu não vou estender muitas perguntas para você não. Bom, eu falei que eu ia colocar algumas provocações. Pode colocar. Bom, no final aqui, né? Eu até estava discutindo com um professor aqui da Academia de Letras aqui da cidade, do município ali, né? Porque ele fazia duras críticas, né? Ele falou que tinham jornalistas ele é jornalista e ficavam o pessoal da CIA assistindo às aulas deles lá no curso de jornalismo. Eu falei, não, algumas coisas eu concordei com ele, mas e aí? Claro que a gente, o mundo de 40 anos atrás é um pouco diferente do mundo de 2000 a 2020, né? Mas nesses 40 anos, os últimos 50 anos, vamos colocar aí, né? De ocupação, de invasão ou ocupação, ou seja, né, seja a forma de entender, soviética e depois estadunidense. Qual potência você acha que foi mais, que trabalhou melhor aí posso dizer assim que levou assim valores democráticos ou assim que financiou assim a promoção de infraestrutura, como a China quer, né, que é lógico, a China tem alguns seus interesses também, né, na construção da nova Rota da Seda, mas assim, nesse período de ocupação soviética estadunidense, se é que a gente pode dizer que teve coisas positivas, né, nessa loucura toda que foi aí, né, mas teve alguma coisa positiva, né, do ponto de vista soviético ou estadunidense aí, nessas ocupações, nessas invasões? O Afeganistão hoje pode-se dizer que tem uma perspectiva de futuro mais do que há 50, 100 anos atrás ou não? Sim ou não? O que a gente pode dizer aí? Então, você colocar seu livro no link aí para o pessoal ali. Obrigado. Então, o Afeganistão, durante a ocupação soviética, o comunismo nunca se deu bem com o mundo islâmico, né? O comunismo ele sempre teve problemas. Por exemplo, a ideia comunista de coletivização da terra era vista, mesmo no Afeganistão, onde você tinha grandes lordes, né, quase senhores feudais, mas não vou cometer esse anacronismo, né? Você tinha grandes proprietários de terra no Afeganistão que, de certa forma, impunha um sistema de servidão com a população, né? Havia uma troca, né? Você usa os equipamentos da agricultura, a gente faz essa troca, né? Você produz, você dá um pedaço para mim e tal. População muito pobre, mas quando os soviéticos, principalmente os comunistas afegãos, vêm com a ideia de coletivização do campo, a maioria da população é contra. É contra porque a população diz que é pecado semear terra roubada. Então, a coletivização seria tirar a propriedade das mãos dos grandes proprietários, e a população vê isso como algo ruim, não gosta. Então, o Islã é complicado, né? O Islã nunca teve assim, tiveram vários movimentos que nunca se alçaram a grandes movimentos marxistas, né? Se aproximaram, mas nada comparado à União Soviética, né? Então, assim, qual é o saldo? Quando eu escrevi o livro, eu estava preparando um capítulo... Nada comparado a Mao Tse Tung. Oi? Nada comparado a Mao Tse Tung. Mao Tse também, ao comunismo chinês, né? No Islã você não tem algo que chegue naquele nível. Então, eu quando estava escrevendo o livro, eu estava preparando um capítulo inteiro sobre exatamente isso que você me perguntou, sobre qual foi o saldo dessa ocupação. Só que eu tive um impasse nessa produção.
não existem muitos dados sobre o Afeganistão. A maioria dos dados não tem uma periodização legal. É tudo da Al Jazeera. Oi? Tudo vem da Al Jazeera, da mídia. Não, porque no Banco Mundial, o Banco Mundial ele faz levantamentos. Só que a maioria dos dados não existem ou são muito fragmentados, de 10 em 10, 15 em 15. Por exemplo, no período soviético eu não conseguia ter acesso a quase nenhum dado. E no período americano tinha dados assim, alguns de 5 em 5 anos, outros de 6 em 6, outros de 8, outros não existiam. Então é muito difícil, não tem censo, o país não tem censo. Não tem muito difícil intelectual, muito, né? Nas universidades mesmo, é uma coisa que eu acho que as pessoas devem... Eu imagino que muitos afegãos têm uma visão positiva assim da ocupação. Eu acredito, né, que uma certa camada, né, talvez mais favorecida da sociedade, talvez tenha uma visão assim até positiva da ocupação dos Estados Unidos, né, ou da invasão dos Estados Unidos, porque pelo menos eu imagino que deu para quebrar um pouco essa hegemonia assim fundamentalista islâmica, né, que viveu durante talvez décadas anteriores ou, né, de uma geração mais nova. E aí você tem um mundo, né, que você tem mais liberdades, mais, né, a informação ela é mais, ela não é controlada tanto, né, não vive-se um mundo que assim, apesar de ter assim fundamentos religiosos, não é fundamentalista, né? Eu acho que assim, eu entendo que é o que muitas mulheres afegãs vêm fazendo um trabalho, né, de resistência e contra, né, contra, né, o machismo e tudo mais, né? Não só contra isso, né, mas contra todo, né, o que simboliza o Talibã, né? Então eu entendo assim muito assim, apesar dos pesares, apesar né, de George Bush, né, George Bush tal e tudo, né, toda essa trama, né, que a gente assiste nos filmes e tudo mais, né, e viu, né, acontecer, né, na televisão, mas eu acho que ainda dá para dar um gostinho um pouco assim do que é bom do Ocidente, né? E como você falou também, né, a questão, né, né, de viés mais soviético também, né, a questão da coletivização. Aí é claro que também vai ter margem para muitas discussões, né? A questão da coletivização, né? E tudo mais, né? Não só no perspectiva afegã, né? Mas assim, como esse modo de interpretar, né, o Ocidente. Porque assim, a Rússia digamos assim, ela não faz parte do mundo ocidental, né? Numa perspectiva assim, talvez de algum ponto de vista, né? Você tem lá o teórico do choque de civilizações, né? Ele não coloca a Rússia no mundo ocidental, né? Dos ortodoxos. Ortodoxos. Então, a visão dos Estados Unidos não inclui muito a Rússia mesmo. Então, apesar da Rússia ter assimilado, né? Mas eu acho que o Putin não é... O Putin, eu acho que ele é menos ocidental. Eu acho que o Boris Yeltsin comendo pizza de samba canção, pedindo um táxi lá em Manhattan, lá em Nova York, eu acho que foi em Manhattan. Eu acho que é uma figura mais ocidental, mais ocidentalizada da Rússia do que o Putin. Mas é isso. Mas uma coisa que é importante, eu sou marxista, mas na geopolítica, muitas vezes a gente acaba levando um pouco para essa questão dessa disputa que existe mesmo, Ocidente, Oriente, comunismo, capitalismo. Eu sou comunista, mas eu analiso com muita frieza essas situações e eu não me deixo levar pelo meu conjunto filosófico de ideias a tentar eximir os erros, né, da União Soviética ou de qualquer coisa. Eu vejo com muita clareza, de uma maneira saudável, essa situação. Tanto é que a União Soviética fez grandes desserviços para o Afeganistão. Por exemplo, a gente teve uma situação no Afeganistão, quando cai o rei Amanullah Khan, em que você tem que sobe no lugar um tajique analfabeto, pobre, que é o Bashar Sakal, né, que é um tajique membro da classe trabalhadora, defensor do direito dos mais pobres.
Aí, o que você pensa? A União Soviética vai apoiar o Tajik e vai ficar contra a monarquia, porque não tem nada anticomunista do que monarquia. A monarquia no comunismo não funciona. O que a União Soviética faz? Vai lá, apoia a monarquia, fica contra o camponês pobre. Então é isso, os interesses geopolíticos, né? A União Soviética estava cagando para o comunismo. A União Soviética tinha seus interesses geopolíticos, estratégicos, econômicos, era isso que interessava no fundo, né? Se fosse fazer um balanço, eu diria que as duas ocupações foram muito desastrosas, tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos, mas que em nível de produção, de uma certa infraestrutura, de uma certa qualidade de vida, talvez os Estados Unidos tenha se saído melhor, com mais investimentos, né? Mas eu acho que se é que eu posso fazer agora uma crítica também a essa questão democrática dos Estados Unidos, porque assim, né, o que a gente olha nos Estados Unidos é muito, né, o próprio slogan, né, da Segunda Guerra Mundial, né, a democracia liberal, capitalista, né, o socialismo comunista e o nazifascismo, né, que você vai ver nos livros aí e tal, né, que você vai ensinar para os seus alunos. Mas, assim, tem uma música do Eminem que eu cresci ouvindo Eminem, que ela é muito emblemática para representar essa um pouco falácia dos Estados Unidos também, né, dessa bandeira George Washington, né, e todos os fundamentos da democracia, a Casa Branca e tudo, da democracia ocidental, ela fica muito bem assim, colocada no rap do Eminem, que é White America. Não sei se você já ouviu essa música. Vocês já estavam vendo a tradução dela, né? Que ele vai falar né, ele tem um trecho que ele fala, né? Eu amo, né? Bom, ele vai falar da democracia, né? Tudo aquela coisa, né? Dos políticos falando, né? Aquela coisa, aquela demagogia, né? Aquela demagogia americana, né? E aí depois, no final, ele ainda brinca, né? Não, eu só tava brincando, eu te amo, América. Deixa eu até pesquisar aqui o trechinho que ele fala, que é só para assim, para me colocar também essa crítica, né? Que às vezes a gente vê de um ponto de vista e, como você falou, acaba não fazendo críticas, né, ao próprio pensamento, mas tem que na geopolítica a ideologia ela é só mais um fator de dominação, né? Ideologia é isso, é um fator de dominação. Quando se trata da disputa pelos territórios do mundo, não há quem não tenha sujado suas mãos, né? Uma análise que vá muito pelo um ponto de vista, um viés moral, moralizante, vai dar com a cara na parede. É isso. A União Soviética e os Estados Unidos cometeram vários crimes. É um jogo de uma disputa, uma guerra, uma dominação. Então, agora, é claro que a gente pode um dia fazer no canal uma discussão desse tipo, socialismo versus capitalismo, seria interessante. E a gente mostra os pontos de vista, as possibilidades, a história. Aí é uma possibilidade de analisar com mais serenidade, né? Não, sim, mas eu acho que a música do Eminem, ela é muito contundente nessa questão de mostrar mesmo, né, na letra do rap ali, que não é bem assim, né, que essa fachada de democracia liberal, ela passou por muitas ditaduras, né? Ela passou por né, a própria política do Big Stick, né, e tal, da doutrina Monroe também, né? Que vai o Colorado, o Roosevelt, né? Tudo que vai também vai ser uma fachada que vai ser usada, né? Um pretexto, né? Que, né? Também no mundo árabe, né, que eu vejo que os Estados Unidos tem sempre essa vamos, né, no Vietnã e tal também, né, que na realidade ela passa por financiar ditaduras, por financiar Saddam Hussein, né, num determinado momento, né, depois o negócio tomou também uma outra forma ali, né, mas depois a gente pode falar numa outra ocasião também. Eu acho que é muito, imagino que você também tem muito conhecimento do Iraque também, essa coisa. Mas muito bacana, assim, eu acho que analisar de vários pontos de vista, né? Não analisar sempre numa perspectiva, né? Mas é isso, eu acho que eu falei o que eu tinha de falar também, agora aqui no finalzinho aqui também. Eu defendi os Estados Unidos, mas depois também. É isso. Quando a gente começa a discutir geopolítica, não há quem se salve, não tem jeito, né? Então,
Precisa de uma análise fria, né, para a gente tentar entender a situação. Não tem como escapar. Aí entra a questão de você saber analisar os fatos, discutir e tal. É isso. Mas, bom, já lançando a primeira aí, quem sabe a gente pensa aí para frente aí, você pode fazer também no seu canal. Eu acho que a gente pode aí pensar mais para frente e o pessoal mesmo pode dar algumas dicas também que eles querem questões falar, né? A gente pode falar aí do que está acontecendo, né? Na atualidade, seja Israel e ali em Gaza, né? Na Palestina, ou na Ucrânia, na Rússia, eu acho que tem muita discussão boa, né? Taiwan, China e Taiwan, Irã também eu acho que Irã, Venezuela, né? Tem muito, o que não falta, né? o que mais tem. Na geopolítica, eu acho que não falta assunto, né? Exatamente. E já deixar meu agradecimento aí e espero que assim o pessoal isso motive também a estudar mais aí geografia, história, né, e outras questões aí que estão dentro aí das humanas, né? Leiam bastante, leiam o livro do professor também. Eu também quero terminar essa leitura aqui e agradecer mesmo aí a disponibilidade sua aí de tempo. Acredito que, né, no sábado à noite aí não é qualquer um que se dedica aí a falar de geopolítica, né? Mas que é um assunto. O prazer foi todo meu. Mas maravilhoso o encontro. Acho que a gente saiu com muitas ideias legais. Esse debate é importante. Num contexto em que as polarizações tanto crescem, né? E é importante ter um debate de ideia, ter um contraponto, ter provocação, ter discussão. Isso daí é muito importante, né? E tudo fluiu, acho que maravilhosamente bem. Gostei muito da conversa. Espero que a gente tenha mais conversas desse tipo. Inclusive, depois, a gente pode até fazer os recortes e a gente faz os recortes e de acordo com cada assunto ali. Depois a gente pode mandar para os alunos, né? Às vezes quando estiver trabalhando tempo. E para o pessoal também, às vezes quer ver só um recorte e aí não precisa ver o vídeo todo, né? 1h30, 2 horas. Pode ser. Mas beleza, eu vou. Então, deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. Eu vou encerrar aqui e aí a gente. Deixa eu ver aqui. Agora eu acho que não teve mais nenhuma, não. O pessoal mandou um abraço, né? Tamo junto aqui, o Adriano. E deixa eu ver aqui se tem mais alguma. E a Suzana também falou se poderia fazer um podcast da geopolítica da China. Vou responder ela aqui só aqui. Claro, Suzana. Aí eu acho que a da China vai ser mais longa ainda, né? Da China, meu pai amado. Vou ficar aqui até meia-noite. Mas, bom, vamos poder fazer sim, Suzana. Depois a Suzana é lá do grupo. Depois eu até vou convidar você para entrar no grupo lá também. Maravilha. Eu te mando o link lá depois. Eu já vou encerrar e com os agradecimentos. Vou encerrar aqui agradecendo a todo mundo aí que estava presente. Marcelo. Valeu, pessoal. Presença de todos. Abraço. Até a próxima aí. Tchau, tchau.